Está no ar mais um programa Evangelistas em Ação. Uma boa noite a você que está em casa, uma boa noite a todos os evangelistas de todo o Brasil, a você da Universal e a você que nos acompanha pela primeira vez e que inclusive está atravessando um momento muito difícil em sua vida. Se você quiser agora o nosso auxílio, a nossa ajuda, uma orientação, uma oração, eu tenho à sua inteira disposição a nossa central, tá bom? Pelo 2790 1177, os pastores estão agora na central, preparados para receber a sua ligação, atendê-la, ajudá-la, orientá-la, conversar com você, você pode desabafar, porque o nosso programa visa ajudar aquele que se encontra aflito, desesperado, desesperançado, porque esse é o nosso propósito, é o nosso chamado. O programa Evangelistas em Ação tem mostrado para as pessoas o trabalho da Igreja Universal em busca dos sofridos. Mais uma vez comigo, essa galera de evangelistas aqui, uma boa noite. Boa noite. Deus abençoe vocês, como sempre, bem animados, né? Bem animado. Né, pastor Bruno? Sempre bem dispostos. Eles que são testemunhas vivas da ação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Por que falamos isso? Porque as histórias dos evangelistas, a vida de cada um deles, foi marcada pela dor, pelo sofrimento, pelas decepções, pelas desilusões. Histórias como nessa imagem que eu vou colocar agora, de um dos evangelistas que está aqui comigo, que vai contar o que ele viveu. Essa foto que você vê agora, a foto foi tirada dentro de um lugar que não é um local frequentado por muita gente, não. Não é uma praça, não é uma escola, não é uma faculdade, não é uma área de lazer, não. Essas fotos que você está vendo agora, elas foram tiradas dentro de um presídio. Aqui comigo eu tenho o evangelista... Ronan. O Ronan. Isso. Não é isso, Ronan? Isso mesmo. Esse lugar onde foram tiradas essas fotos, onde é? Era na extinta casa de detenção aqui de São Paulo, né? O Carandiru. Carandiru. Isso. Você foi parar no Carandiru. Sim, senhor. Quanto tempo? Então, eu fiquei preso 9 anos e 2 meses, né? Mas lá, na realidade, eu fiquei 3 anos e 6 meses lá. 3 anos e 6 meses no Carandiru. Isso. Daqui a pouco você vai conhecer a história dele, que é uma história muito forte que ele vai contar a você, tá bom? Preste atenção no trabalho de evangelização realizado pela Universal nos presídios. Veja essa matéria. É internacionalmente reconhecido que o sistema penitenciário feminino brasileiro é inadequado. As precariedades das penitenciárias brasileiras destaca-se o fato de as mulheres terem um tratamento similar ao dos homens, sem acesso à saúde e cuidados com a higiene. A população carcerária feminina subiu de 5.601 para 37.380, um crescimento de 567% em 15 anos. Cerca de 50% das mulheres encarceradas têm entre 18 e 29 anos. Quando o assunto é escolaridade, apenas 11% delas concluíram o ensino médio. É nesse trágico cenário que a Universal atua, indo na contramão desses problemas sociais. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. O trabalho da Universal dentro dos presídios femininos no Brasil já são mais de 150 presídios que as voluntárias atuam, tanto dentro como nas portas, dando atendimento às famílias. Minha vida mudou bastante depois que eu comecei a ir no Universal de sábado. Bem melhor. Eu não sinto aquela angústia, aquele desespero que eu tinha. Eu entreguei na mão de Deus. Todas as detentas recebem oração, fé, o carinho e a atenção que há tanto tempo não recebem. Através da doação dos membros da Universal, a Palavra de Deus, livros, a Folha Universal chegam até as presidiárias.
O trabalho espiritual se estende para o social, com a distribuição de kit de higiene e vestuário. E tudo isso é realizado por milhares de voluntárias que dedicam suas vidas para ajudar quem mais precisa. Gratificante poder ajudar essas mulheres aí dentro, porque boa parte delas, né, que ninguém é obrigado a nada, né, mas quando elas se entregam, elas mudam de vida. Na última sexta-feira, a Universal inaugurou a primeira igreja dentro do sistema penitenciário feminino. E o primeiro presídio escolhido foi a penitenciária de Santana. Uma igreja completa, altar, púlpito, bancos. Mas acima da estrutura montada, o poder de Deus agora será diário para cada detenta. Centenas de mulheres participaram da inauguração, dos aconselhamentos da Palavra de Deus e da ministração da oração da fé. Mais de 400 Bíblias foram doadas pelos membros do Templo de Salomão e distribuídas gratuitamente para as detentas. Através da fé, a Universal vem rompendo as grades das cadeias, levando o poder de Deus e mostrando a verdadeira liberdade. Continue colaborando com essa obra gloriosa, pois essa é a primeira das muitas igrejas que ainda serão construídas dentro do nosso sistema penitenciário. E foi com muita alegria que inauguramos essa primeira igreja, primeira de muitas outras que serão inauguradas, não só no trabalho do presídio feminino, mas também no presídio masculino. Em todo o Brasil já estão sendo construídas essas igrejas, estão sendo adequados esses lugares onde será levada a palavra de Deus diariamente aos presidiários. Palavra essa que transformou a vida dele. E agora a gente vai conhecer a história dele completa. Como é que você chegou a essa vida do crime? Você se envolveu com o crime, com as drogas? Conta pra gente a sua história, você hoje. É que é assim, né, Bispo? Eu me envolvi primeiramente com as drogas, né? Você começou usando que tipo de droga? Eu comecei usando maconha. Maconha, e da maconha eu passei para cocaína, aí até cair no crack. E foi o seu fundo de poço nas drogas? Aí nas drogas foi o meu fundo de poço. E o crime entrou quando na sua vida? Então, ele entrou praticamente assim, né, na sequência, quando eu estava com uns 16 para 17 anos, né? Foi quando eu fui a primeira vez, eu fui para a FEBEM, né? Fui para a FEBEM, aí daí foi até com a última vez quando eu saí, né? Até os 27 anos praticamente. Você ficou então dos... Eu fiquei dos 17 até os 27 para 28 anos. quase. Essa vez que você foi parar na FEBEM, o que aconteceu? Então, aí eu tava assim, né? Eu tava numa fissura para usar droga, aí o que aconteceu? Eu ajuntei com dois amigos meus, né? Entre aspas, aí a gente foi roubar um ônibus. E nessa eles conseguiram fugir e eu fui preso, né? O pessoal do ônibus que estava no ônibus conseguiram me pegar. Aí foi a primeira vez quando eu fui parar na FEBEM. E você ficou na FEBEM durante quanto tempo? Aí eu fiquei 2 meses. Fiquei 2 meses, aí como eu não tinha passagem nenhuma, aí minha mãe foi lá, né? Foi lá e o juiz permitiu que ela me tirasse, né? Naquele dia, então eu saí para a rua, né? Uhum. Nessa época, você muito novo, quando você chegou, eu imagino que o ambiente da FEBEM, por ter muitos jovens ali também envolvidos com a vida do crime, você não chegou a se assustar ao conhecer aquele lugar, a ver a violência dentro daquele lugar, e isso trouxe para você algum tipo de medo, de receio, de continuar nessa vida? Então, né, Bispo, assim, no começo trazia, né, um pouco, né? Mas aí depois é que nem falam, né, quando eu fui preso mesmo, né, quando eu fui para a cadeia. A gente acaba até se acostumando, né? Porque a gente sabe que a gente já está lá dentro mesmo, então é assim. A gente acaba até se acostumando, né, na realidade, né? É porque geralmente a gente pensa assim, uma vez, todo pai e mãe pensa assim, quando ele passar esse susto, vai mudar, ele vai ver que a coisa é feia mesmo e vai querer se envolver por esse caminho mais, né? Mas não foi o que aconteceu com ele. Todo mundo acha que quando a pessoa sofre o impacto, vai haver uma mudança, só que também o impacto pode piorar o caso, né?
No caso, foi o que aconteceu com ele. É verdade. Agora, você então saiu dali, desses 2 meses, voltou novamente para as ruas, continuou nas drogas e continuou no crime. Nessa época, você tinha participado de um assalto no ônibus quando você foi parar na FEBEM. Continuou praticando assaltos? Continuou envolvido com drogas? Continuei. Infelizmente, foi só... É que nem fala, né? Foi só o pré, né? Aí depois, com 1 mês, não passou nem quase 1 mês direito. Aí quando eu já tinha completado 18 anos, né? Aí eu fui e cometi outro assalto. Tava com mais 2 pessoas também. E assim, aí foi preso os 3, né, na época. Na época, a gente ficava preso nas delegacias aqui em São Paulo, né? Sim. Agora, antes de você falar disso aqui, eu quero que você conte um pouco dessa experiência sua vivida lá dentro. Eu queria que você falasse desse dia em que você foi preso. Você foi... que a polícia te pegou e você já era maior e você foi parar na delegacia. No caso, seria na delegacia pela primeira vez. Isso. Você foi praticar o assalto onde e qual era a finalidade? Então, a gente não tinha, assim, muito um objetivo do que a gente ia fazer, né, na realidade. Aí foi assim, a gente, desde cedo, era mais ou menos umas 1h da tarde. Então, como a gente, nessa época, ninguém não estava trabalhando mais, então a gente se encontramos numa casa, né? Então, foi aí que a gente começamos a combinar. E aí, a gente foi num bairro vizinho, que tinha um colega nosso que ele tinha uma arma, né? Sim. Aí a gente fomos atrás dessa arma, ele emprestou a arma pra gente na época, né? Então, aí quando chegou a noite, mais ou menos umas 8 para 9 horas, aí a gente saiu, mas saiu assim, sem um objetivo, né? Na realidade. Aí foi onde que a gente, no outro bairro vizinho, a gente encontrou uma padaria aberta, né? Encontramos uma padaria aberta, aí a gente entrou, invadiu uma padaria e foi, né? Aquele ato, né? Como foi que a polícia prendeu vocês? Só prendeu você? Pegou os outros rapazes que estavam com você na época? Não, na época, a gente conseguiu roubar a padaria, né? A gente roubamos, mas só que a gente estava a pé, né? Sim. Aí, como já tinha batido no cupom da polícia, então a gente vinha vindo a pé e nessa aí a viatura vinha na frente nossa. Aí teve um colega meu ainda que falou, não, vamos desviar por aqui, que eles já devem estar no cupom, eles vão prender a gente. Eu falei, não, vamos por aqui mesmo. Aí foi onde que a gente foi de frente com a viatura, aí foi na hora que eles vieram para cima da gente. Não teve como escapar. Aí não teve como, eles já jogaram nós no terreno, jogaram a gente no terreno, aí já deitaram a gente no chão ali, aí pronto. Casa caiu, como dizem. Casa caiu. E aí você ficou quanto tempo preso? Aí, dessa bispo, segunda vez? Né, dessa segunda vez eu fiquei 3 anos e 6 meses, né? Foi aonde que eu já fui logo para... Fiquei poucos dias na delegacia, que tinha muitas rebeliões, muita tentativa de fuga. Então, aí transferiram a gente. Na época, a gente era tudo transferido para casa de detenção, né? A maioria das delegacias transferia para lá. Aí foi quando eu fui parar lá, né? E aí você diz que conheceu o inferno mesmo. Por quê? Aí eu conheci o inferno, porque todo mundo conhecia a casa de detenção em São Paulo, né? Todo mundo sabia que lá é onde que falava, né? O ditado, né? O filho chora e a mãe não vê. E era essa a realidade. Quem tinha dívida morria mesmo, entendeu? Praticamente ali... Toda semana a gente via morrer 4, 5 pessoas na época que eu cheguei. E eu fui parar num pavilhão, que era um pavilhão mais temido, né? Na época era o pavilhão 9, onde que tinha tido a chacina. Sim. E tudo. Então todo mundo temia, né? E foi onde que eu fui parar. Chegou a ser espancado muitas vezes? Assim, ou não né? dormia à noite com medo, preocupado? Assim, a gente vivia em total tensão, né? Praticamente a gente dormia com o olho aberto ou o outro fechado, né? Como se dizia, porque era muita guerra e... O pavilhão era como se fosse um barril de pólvora, né? A ponto de explodir, né? Porque todo mundo temia o que aconteceu, o que tinha acontecido em 91, né? Que foi o massacre. Então todo mundo temia se repetir de novo, né? Então era todo momento de tensão. Não cheguei a ser espancado por nenhum preso, graças a Deus. Mas assim, o choque quando invadia... Era terrível. Era terrível, era humilhação total, entendeu? Batia, humilhava, a gente tinha que correr pelado e assim... Agora, tudo isso, toda essa experiência de dor que você viveu, todo esse drama que você viveu, quando foi que você se voltou para Deus? Que você foi evangelizado e que você abriu o coração para receber a palavra?
Então, bispo, eu demorei um pouco ainda, entendeu? Eu relutei ainda bastante. Aí foi tanto que depois desses 3 anos e 6 meses, eu saí de novo, mais uma vez. Sim. Aí, no intervalo de 6 meses, eu fui preso de novo. Pela terceira vez. Isso. Aí foi a vez mesmo que, sabe, foi o cheque, né, da minha vida. Ali foi o divisor de águas, né? Porque aí eu fui parar numa penitenciária que era ao lado do Carandiru, que era a penitenciária do Estado. Hoje é o presídio feminino, né? Aí foi onde que eu conheci a igreja, né? Conheci pessoas que me evangelizaram lá dentro. Lá dentro tinha Igreja Universal também. Entendeu? Aí foi onde que eu conheci um rapaz que era colega meu de cela. E ele sempre falou para mim, ele falou assim, poxa, Ronaldo, hoje inclusive ele é evangelista também. Ele fala, poxa, Ronaldo, você tem que se voltar para Deus, essa vida aí não é, sabe, não é vida para ninguém, isso aí não é vida para ser humano. Mas mesmo assim, ainda eu ouvindo, mas ele plantou aquela semente, mas mesmo eu ouvindo, ainda eu relutei. Eu só vim mesmo me entregar para Deus, foi quando eu me encontrei numa situação na rua que eu já não aguentava mais, né? Situação de eu tinha saído do presídio, aí continuava nas drogas mesmo, assim continuava. Aí eu tinha casado já pela segunda vez, morava com essa esposa minha que eu moro atualmente. Só que a gente vivia um inferno, né? Devido às drogas, devido ao vício. Aí foi onde que eu cheguei no limite. E nessa época você se lembra como é que você parou na Igreja Universal? Como é que você chegou até a gente? Então, bispo, foi assim, né? Foi até um pouco engraçado, né? Porque minha esposa, ela conhecia uma jovem e ela era da igreja, né? E ela vivia convidando a gente, né? Vivia evangelizando vocês. Vivia evangelizando a gente. Hoje em dia ela é obreira. E assim, ela lutando, aí minha esposa começou a ir primeiro, né? Sim. Por conhecer elas, aí começou a ir primeiro. Aí eu ia assim, mas eu ia, sabe, entrava vazio e saía mais vazio ainda, né? Porque assim, quando a gente não entra de coração... Sim. Aí essa jovem, ela ia em casa, tinha muitas vezes que ela ligava no meu telefone, eu falava pra minha mulher, fala que eu não tô. Entendeu? E foi assim, aí ela foi lutando, não desistiu. Foi quando eu comecei a ir mesmo, quando eu passei por uma situação que eu e minha mulher, nós chegamos até se agredir. Aí ela foi parar na delegacia. Eu fiquei até 2 dias, eu fiquei 2 dias na rua, devido a essa situação que a gente passou. Aí foi quando ela chegou, ela foi lá, conversou com o pastor na época, e o pastor orientou ela, né? Aí ela me chamou para dentro de casa de volta. Foi quando a gente começou, conversamos. Aí ela falou para mim, você decide, você tem 2 filhos. Na época eu estava com a minha menina bem pequenininha, né, recém-nascida. Largava ela muitas vezes na madrugada, saía para farra, entendeu? Aí foi uma hora que ela falou, você decide. Ou você vai junto comigo, ou você se entrega, ou você vai continuar a sua vida, você vai morrer. Foi quando você, então, decidiu se voltar para Deus. Aí foi quando eu decidi. Se libertou. Se libertei. Foi curado dos vícios. Fui curado. Teve um encontro com Deus. Sim, senhor. Hoje você está salvo. Hoje, graças a Deus. Quanto tempo que você hoje está na presença de Deus? E que você faz parte do grupo de evangelização? Então, vamos fazer agora, em maio, fazem 4 anos que a gente estamos na igreja. No grupo da evangelização eu entrei, vão fazer 2 anos agora. Sim. Eu acredito que deve ter sido também um diferencial, né? Porque geralmente quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela nasce de Deus, ela recebe o Espírito Santo, que é quando ela é chamada para ganhar almas. Porque às vezes a pessoa vai à igreja, ela frequenta a igreja, mas a marca mesmo de uma pessoa que tem... o Senhor Jesus vivendo dela, que recebeu, que comeu do pão, que tem o pão que é Jesus dentro dela, é que ela quer partir o pão. Ela quer partir o pão, porque ela sabe que caso perdido não existe. Sim. Né? Porque se a gente for olhar pelos olhos humanos, ele era o típico caso perdido. 3 vezes na cadeia, mas ele se transformou pelo partir do pão dessa jovem que chegou até ele. E por isso que quando ele vê alguém que diz, ó, aquele ali é caso perdido, hoje ele quer ganhar ele. Que é o que acontece, quer dizer, você está 2 anos hoje trabalhando para o Senhor Jesus no ganho de almas. Sim, senhor. Evangelizando as pessoas que se encontram perdidas, partindo o pão. E olha que bacana, olha só como é forte isso. Cada evangelista desse que você vê, não só o Ronaldo está aqui, mas todos os evangelistas espalhados por todo o Brasil, nós estamos nesse mesmo propósito de partir o pão. No dia 26, agora, o próximo dia 26 de março, domingo do Pai Nosso.
Porque o Pai é nosso. Deus não é só meu, Ele não é Pai só meu, Ele é Pai só das pessoas que estão na Universal. Não, Ele é Pai nosso. E Ele separou para a gente o pão nosso. Na oração do Pai Nosso, Ele fala sobre o pão nosso, o partir do pão. A igreja primitiva, no passado, eles viviam numa comunhão do partir do pão nas orações, quer dizer, levando a palavra aos que se encontravam perdidos, que é o que você hoje faz. Quer dizer, quer ver uma coisa? Olha que bacana. Nós mostramos a foto dele, as fotos dele perdido. Agora, põe aí em tela cheia as fotos dele hoje fazendo parte do grupo de evangelização. Está vendo aí? Quem diria que esse mesmo homem que viveu essa vida totalmente perdida estaria hoje com uma vida transformada? Hoje você é uma criatura nova. Você casado, acredito que é um marido diferente, um pai diferente. Quantos filhos você tem? 2 filhos. 2 filhos. Isso. Qual que é a idade dos seus filhos? Uma vai fazer agora 4 e o outro agora nesse mês ele completa 8. O mais velho está com 8. Isso, É Pedro. menina? Ou Não, é a Júlia e o Pedro. Júlia e o Pedro. Isso, é Quer um dizer, casal. Um casal de filhos que antigamente você não era referência, hoje ele é uma referência de um homem de Deus transformado pelo Espírito Santo. E é isso que vai acontecer na sua vida se você também buscar. Inclusive você que vem vivendo dentro de uma afronta, sabe? Os seus problemas têm sido para você problemas impossíveis de serem resolvidos. Domingo agora, para todos aqueles que têm carregado dentro de si uma afronta, haverá um momento aqui no Templo de Salomão que nós estaremos determinando o fim de todas as afrontas que você tem vivido. Veja só essa matéria, eu volto. Afronta. A afronta significa injúria pública, ofensa, sentimento de vergonha e de humilhação. De onde veio esse Golias? Essa era a situação que o povo de Israel se encontrava. Amedrontado, Rendam-se! duvidoso. Vai ser impossível derrotar esse gigante. Foram 40 dias de afronta pelo maior soldado campeão dos filisteus, o gigante Golias. Não seria essa a sua situação? Há quanto tempo você se sente afrontado? O casamento tem sido afrontado pela traição, a família está afrontada pelos vícios, a saúde está afrontada por doenças, a vida financeira afrontada pela falência, dívidas e desemprego. Diante das afrontas do gigante Golias, o jovem Davi, imbuído pelo espírito da fé, tomou uma pedra e com a funda atirou em Golias, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E houve a vitória e o fim de toda a afronta. É nessa mesma fé que no dia 12 de março vamos levantar um grande clamor. Será o dia do confronto de todas as afrontas que se levantaram na sua vida. Domingo, dia 12 de março, o dia da vitória contra toda a afronta. Às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, o Templo dos Milagres. E Deus está lhe buscando. A você que tem vivido essa vida atormentada pelos problemas, afrontada por tantas coisas, a unir a sua fé conosco nesse domingo e unir a sua fé a essas milhares de pessoas que você vê aqui no Templo de Salomão, às 9h30 da manhã. Esse domingo será um domingo muito especial. Esse domingo teremos também um momento especial para todas as mulheres que estão viúvas, separadas, divorciadas, você que é uma mulher que tem sofrido nessa parte amorosa, tem se vivido a dor da solidão, de ter sido traída, de estar separada, não é essa vontade que você traz dentro de si. A sua vontade é de ter uma família. E hoje isso, que sempre foi seu sonho, se transformou em um pesadelo. Mas Deus vai mudar essa situação. Às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão, na Celso Garcia, 605,
aqui no Brás, tá bom? Nós vamos estar juntos com o Bispo Clodomir, determinando a sua vitória. Quero agradecer a presença de todos vocês evangelistas aqui no programa. Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado por vocês terem vindo. Uma boa noite. Pastor Bruno, Deus abençoe. E que o Espírito Santo ilumine a sua vida de forma rica e abundante.